A religião sob suspeita, salvação ou ilusão. Como a prata é testada no fogo e o ouro no crisol, assim o Senhor prova os corações. A multidão dos que dormem no pó da terra acordará, uns para a vida, outros para a rejeição eterna. Os conscientes hão de brilhar como relâmpagos. Os que educaram a muitos para a justiça brilharão para sempre como estrelas. Daniel 12, 2, 3. Religião ou não religião? Desdobramentos. Uma das causas do temor da morte é o fato de muitos seres humanos não terem encontrado um sentido para ela, e corrobora para esse vazio de sentido vários fatores: o ateísmo, o agnosticismo, o pessimismo, o niilismo, o relativismo, o materialismo e tantos outros ismos. Mas também tem outro fator importante já denunciado: a alienação do ser humano através do alinhamento do seu fazer. Autores como Erich Fromm, Max Weber, Friedrich Engels, Emile Durkheim, Herbert Marcuse, George Lucas e Karl Marx já denunciaram o afastamento e a perda de sentido do ser humano sobre aquilo que faz, fruto da industrialização e mecanização do trabalho. Quadro explicativo. Ateísmo. O ateísmo é a posição filosófica ou a postura intelectual de negar a existência de um ser supremo ou de qualquer tipo de entidade divina. Agnosticismo. Os agnósticos reconhecem que as questões relacionadas ao divino ou ao sobrenatural estão além do alcance do conhecimento humano. Portanto, eles não afirmam e nem negam a existência de Deus, deixando a questão em aberto. E por fim, niilismo. O niilismo afirma que nada existe em sua existência. Questiona a validade das normas e valores morais, pois não é possível determinar o que é certo ou errado. Coloca em dúvida a possibilidade do conhecimento, afirmando que não podemos ter certeza sobre a verdade ou falsidade das nossas crenças, e enfatiza a falta de sentido ou propósito na existência humana, sugerindo que a vida é desprovida de um objetivo último, tendendo para o acaso. Continuemos. O ser humano é um ser do que fazer, e esse fazer também reverbera no seu espírito. Quando o homem e a mulher modernos vê o produto do seu fazer impessoalizado, isto é, tornado externo a si, como acontece nas grandes e pequenas indústrias e mesmo noutras repartições e instituições, ele se retira de si, cai de si, como afirma o filósofo Heidegger em sua obra O Ser e o Tempo. Caído de si, o ser humano não consegue vislumbrar um sentido para a vida. Ora, vida e morte estão intrinsecamente ligados. Deixando o homem e a mulher de refletir sobre a vida, sobre o seu que fazer e sobre o significado deste fazer, o ser humano não religioso limita-se a questionar a respeito do nada, enquanto que o religioso, menos esclarecido e, portanto, também alienado, pode sucumbir à, entre aspas, vontade de Deus, por estar alheio a si mesmo. Mais à frente, explico melhor essa relação entre o religioso incipiente, o religioso alienado, e o religioso esclarecido. Por ora, é relevante dizer que uso a expressão ser humano não religioso por acreditar que seja mais condizente com a estrutura desse texto, uma vez que muitos ateus vivem um ateísmo religioso, entre aspas. Isto é, embora não acreditem no Deus que é professado em muitas culturas e nas suas manifestações religiosas, estes ditos ateus se solidarizam com a condição humana, agindo religiosamente na sua praxis. Entre parênteses, religiosidade é igual a assiduidade, perseverança, confiança e esperança. Atitudes também que estão presentes em pessoas que não professam a fé em Deus, como dito aqui.
Quadro explicativo. O ser e o tempo, termo utilizado por Heidegger. Esse estado de desenraizamento do homem, do seu ser, é ontologicamente classificado pelo filósofo Heidegger como sendo o estado de queda que conduz o homem à alienação do seu ser e o torna apenas mais um na massa. É o processo muito presente nos tempos atuais, principalmente aí quando nós falamos em influenciadores digitais. Sua existência passa a ser notada apenas estatisticamente nas páginas policiais de desemprego, de analfabetismos, etc. Pois esse homem caído de si já não se sabe si mesmo. Ou seja, vive uma existência mais voltada para aquilo que a sociedade espera dele do que aquilo que ele mesmo deseja ser. Continuemos. Desse modo, acredito que assim como os cristãos já foram chamados de ateus por não se coadunarem com o conceito que os gregos e romanos faziam de suas divindades, assim também o que chamamos de ateu são, em muitos casos, pessoas que deixaram de acreditar numa visão de Deus, que em algum ou vários momentos entrou em desacordo com a verdadeira face divina. Para o ser humano não religioso, isto é, para aquele que não experimentou o paradoxo entre o fascínio e o tremor que leva à fé, a existência se resume ao aqui e agora, única possível, e o seu fazer e fazer-se se tornam supérfluos. Questionado apenas pelo nada, esse ser humano não religioso segue dois caminhos: o do medo, ou temor da morte, símbolo do nada absoluto, ou a indiferença total quanto à morte, a ausência de sentido. O que escolheu o primeiro caminho, o do medo, com toda certeza precisará de ajuda para sair da crise que se instalou. Possivelmente entrará em desespero, chegando mesmo a pôr fim à sua existência por medo de morrer. O que se pode chamar de o paradoxo existencial. Por outro lado, o que optou pelo outro caminho, o da indiferença, percorre um trajeto mais arriscado e temeroso para a sociedade, pois enquanto aquele, o temeroso, se detém em si, na sua angústia existencial, ou seja, no medo da morte, no medo do nada, este, o indiferente, se volta frequentemente contra a coletividade. Essa atitude é característica do nihilista, no sentido mais radical da palavra. Aquele para quem matar ou morrer não faz a menor diferença, pois não tem nada a perder, nem a ganhar. Deus é mera ilusão. Somos frutos do acaso e nossas ações não determinam nossa vida futura, pois esta, a vida futura, não existe. Pessoas assim se tornam uma ferida aberta na sociedade que não se cicatriza, e nenhum sistema prisional ou educativo, penso, poderá dar conta de recuperá-lo. Pois, como diz a Bíblia, a causa do seu mal está no coração endurecido. Pode parecer pessimismo da minha parte, mas afirmo antes que se trata de realismo. A história está eivada de exemplos, e de minha pequena experiência no trabalho com adolescentes infratores no município de Campinas no ano de 2011, qualquer romantismo foi substituído pela constatação de que existe um pequeno percentual, é verdade, que são peças soltas no tabuleiro da vida. Não se tratam de peças sobressalentes, antes peças que não se encaixam, pois estão fora de contexto devido a uma série de circunstâncias. Afinal, como dizia Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias. Mas será que não existe um meio termo? Creio que sim. Mas penso que o meio termo não é descrente de tudo. Apenas não professa fé em uma entidade mística envolta em intricadas redes de conceitos paradoxais. Contudo, existe nele uma fé imanente, que falarei mais adiante. Apesar do exposto, é premente levarmos em consideração que para o cristianismo, corrente religiosa ao qual eu me associo, sempre há esperança. Diz a Bíblia, Ezequiel 36, 26.
Removerei de vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Para o mundo secularizado, essa graça divina perdeu seu lugar. A religião não é vista como salvadora do ser humano, por muitos contemporâneos. Estes preferem acreditar na própria capacidade humana e constroem instituições cada vez mais rígidas e frias, pretendendo levar o supostamente irrecuperável a se recuperar pela força da solidão e do isolamento. O mundo moderno se apega cada vez mais em viés ideológicos eivados de preconceitos, esquecendo aquilo que a revelação judaico-cristã ensinou ao Ocidente. É Jesus que diz em Mateus 9,13: "E depois aprender o que significa eu quero a misericórdia e não o sacrifício." Ou ainda, em Ezequiel 33,11: "Não tenho prazer na morte do ímpio, mas antes que ele mude de conduta e viva." Do que foi dito acima, concluímos ser utopia, e é coerente que pensemos assim, já que na atual conjuntura tudo que se remete à revelação, a Bíblia, caiu em certo descrédito, muito em parte devido aos maus testemunhos apresentados pelos seguidores do caminho. É assim que se referiam aos cristãos nos primeiros tempos. O Deus moderno contemporâneo é o ser humano, senhor de si e medida de todas as coisas. O paraíso só pode ser construído agora à custa da vida daqueles que são condenados ao inferno, entre aspas, ou seja, os miseráveis, os pobres, a massa desprovida das benesses dos sistemas políticos e econômicos. Ou então, o purgatório, onde estão, entre parênteses, os trabalhadores, a classe que vive esmagada pela necessidade de pagar suas contas e sobreviver. Essa pseudo-religião, ou seja, essa falsa religião, tem também seus templos, os shoppings, hipermercados, mega shows, casas noturnas, estádios monumentais, parques de diversões, etc. Os seus sacerdotes são os donos do capital, que na maioria das vezes detêm o poder sobre os meios de comunicação, envolto em uma intricada rede de cyberespaços onde verdade e mentira se confundem com realidade e ficção. De suas cátedras online, acreditam poder interferir até mesmo nas leis e na ordem dos países, se achando detentores da verdade apenas porque vivem em berços esplêndidos. O curioso é que o altar do sacrifício, antes restritos aos galpões das indústrias, aos becos sombrios das grandes cidades, se estende agora aos porões da ignorância, do ódio e da intolerância, ideologicamente abençoado por pseudos profetas, falsos pastores que transformam lugares sagrados em palanques políticos e ideológicos, vociferando arrogâncias em forma de profecias. Somam-se a isso a oferta que nesse cenário continua sendo o suor do trabalhador, mas também a desigualdade, a fome e a tragédia da violência, que todos os dias são transmitidos como se fosse uma sagrada liturgia, entorpecendo os corações que cada vez mais se tornam insensíveis diante da tragédia humana, tornada connatural pelos meios de comunicação e sua mais nova versão tunada pelas Big Techs que reproduzem a homilia na qual a salvação que prometem é o prazer do consumo ou a idolatria do eu. Quadro explicativo. O termo Big Techs é uma abreviação de Big Technology Company, que se refere às empresas de tecnologia que dominam o setor e têm um impacto significativo na economia, sociedade e cultura em escala global. Essas empresas têm sido protagonistas na revolução tecnológica das últimas décadas e têm influenciado fortemente como interagimos, comunicamos, consumimos informações. As principais Big Techs são Google, Apple, Amazon, Facebook ou Meta, X, antigo Twitter, e a Microsoft, por exemplo. Essas empresas têm acumulado imensa riqueza e influência. Essa suposta religião humanista procura matar o Deus da revelação, aquele revelado em Jesus Cristo, pois um Deus que coloca o ser humano acima de ideologias e acima de tradições é uma entidade subversiva
principalmente quando rompe com a lógica do ter, o acúmulo de riquezas, do ser, o interesse próprio, e o do poder, a competição. Lembremos da passagem onde Jesus sofre as 3 tentações no deserto. Primeira tentação, o ter. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Segunda tentação, o ser. Se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e a eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. E por último, a terceira tentação, poder. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas o mais triste desta tentativa de eliminar o Deus da revelação está no fato de que, ao se fazer isso, o próprio ser humano se desumaniza, pois elimina também aquilo que lhe é próprio. Afinal, como nos atesta as Escrituras, foi Deus quem disse: façamos o ser humano à nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Gênesis 1:26. A animalização, entre aspas, crescente do ser humano e falta de empatia demonstram claramente essa afirmação. A fim de constatar tal afirmação, basta ver no que se transformaram as periferias das grandes cidades e as periferias do mundo moderno. O problema é que, na maioria das vezes, temos uma visão míope e só enxergamos as nossas redes de convivência ou, quando muito, os arredores de nossas associações. Uma grande prova desse egoísmo exacerbado e cruel foi dada com a pandemia de Covid-19, quando no auge da mesma, as nações mais ricas adquiriram para si grande parte das vacinas produzidas, deixando nações mais pobres, quase sempre aquelas do continente africano, lançadas à própria sorte, segundo dados levantados pela Fundação Kaiser Family. Outra cruel ortoga da consciência é quando assistimos calados a massacres de pessoas inocentes. Crianças, jovens e adultos são tratados como se fossem simples obstáculos a interesses mesquinhos dos senhores da guerra, em conflitos incompreensíveis, quando a questão de fundo é um pedaço de terra ou simplesmente o direito de existir enquanto nação. No âmago de tudo, encontra-se o fundamento último dessa desvaloração e desvalorização do humano: a incompreensão ou má compreensão do que seja ou signifique esperar e amar. Nota de esclarecimento: a palavra valorar significa apreciar e atribuir valor a alguma coisa ou alguém. Já a palavra valorizar significa aumentar o valor, a importância ou a qualidade de alguém ou de alguma coisa. Continuando. Note que um pouco antes citei o ser humano não religioso, aquele propenso ao nada, ao desespero. Devo, portanto, mencionar também o ser humano religioso e seu paradoxo, o ateu. Existem muitos tipos de religiosos, mas para facilitar nossa compreensão, os classificarei em 2, a saber, o religioso reflexivo e esclarecido e o religioso incipiente e ignorante. Quanto ao primeiro, o religioso esclarecido, me refiro ao humano que deixou provar sua fé tal qual o ouro é provado no fogo. Em Provérbios 17:3 está escrito: como a prata é testada ao fogo e o ouro no crisol, assim o Senhor prova os corações. Geralmente, o papel do fogo é feito pela filosofia, principalmente a gnóstica e a ateia. Porém, há outras ciências, realidades e situações concretas que também balançam o edifício da fé, tais como um acidente grave, a fome, doenças incuráveis, tragédias como a corrida no Rio Grande do Sul, inocentes vitimados por guerras, fomes, deficiências, a morte de uma pessoa querida, a morte de um inocente, etc. Contudo, o religioso esclarecido não se prende aos acidentes de percurso, mas supera-os, revigorando sua fé e retroalimentando-a, colocando um significado transcendente a todo e qualquer movimento no seu ser ou em outro, e mesmo na totalidade do real.
Sua visão se torna totalizante, ampla de significados. Ele transcende o significado sombrio da morte ao iluminá-la com a luz da fé. Esse fato, porém, não o tira da concretude, não o faz cair de si. Ao contrário, seu amor por Deus repercute na sua vida e lhe abre para os outros numa relação empática, o que chamamos altruísmo. Para isso, o religioso esclarecido, embora já possua um significado para a vida e para o seu término, não deixa de questionar as estruturas que causam a morte. Suas angústias se darão no campo de sua existência afetiva, emocional, relacional e quanto à impotência em poder alterar a ordem estabelecida, superestrutura, que suga a vida até as suas últimas potencialidades. Mas estará de certa forma livre da ausência de sentido e de sua incerteza na salvação. Sua dor será profunda, mas não incorre em perigo, a não ser o santo perigo do martírio, pois tal sofrimento é apenas uma consequência do seu amor, sua capacidade de compaixão, sua misericórdia, e mesmo se sentindo impotente, o mesmo sentimento que Deus tem perante a liberdade humana, entre parênteses, não se deixa amedrontar ou paralisar-se frente às injustiças institucionalizadas. Apenas para ilustrar, podemos citar alguns exemplos de homens e mulheres que adentraram essa mística altruísta. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dorothy Stang, Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Luciano Mendes, Dom Oscar Homero, Dom Pedro Casaldáliga, Martin Luther King, Mahatma Gandhi e tantos outros. Esta lista pode se estender a tantos anônimos que, enquanto escrevo estas páginas e enquanto você as lê ou ouve, estão a se ofertar nos profanos altares do capitalismo ou dos socialismos e de outros sistemas não menos injustos. Já no que se refere ao ser humano religioso incipiente, não totalmente por sua culpa, mas devido a condicionamentos amplos demais para este livro, se encontra à margem da religião que professa. Sua fé, no entanto, não deixa de ser autêntica, verdadeira. Contudo, sua praxis é de submissão e resignação. Não querendo polemizar com a questão muçulmana, principalmente o terrorismo, e o fundamentalismo protestante ou evangélico, adentremos apenas o contexto religioso ao qual tenho maior conhecimento de causa, o interior do catolicismo. Para o católico incipiente, tudo é vontade de Deus, e esse Deus é visto como um legislador supremo e justiceiro, onde a misericórdia fica a desejar. Por isso, sua atitude perante os fatos é de resignação, alienando-se da realidade, esperando sempre a intervenção miraculosa do céu, o que, na maioria das vezes, não acontece. Embora esse tipo de religioso esteja entrando em extinção em alguns países ocidentais, principalmente os da Europa, ele resiste noutros, reflexo de uma má catequese, de uma deficiente formação cristã que centralizou sua catequese na lógica do sacrifício e da punição, e esqueceu a lógica da misericórdia e da redenção. Uma coisa, porém, é certa: tal pessoa tem menos chance de se desesperar perante a vida e a morte, pois sua fé é tão ingênua quanto segura. Mas caso isso ocorra, poderá entrar em um estado depressivo, muitas vezes sem retorno. Para ele, religioso incipiente, só existe uma certeza: a vida não acaba aqui e o sofrimento do justo será transformado em alegria após a morte. Os maus irão queimar no inferno e os bons se alegrarão no banquete do Cordeiro. Esse religioso incipiente não deve ser colocado à prova, isto é, a sua fé, sem que tenha as mínimas condições para se reestruturar, e isso por compaixão. Caso contrário, a violência psíquico-espiritual contra ele seria cruel, e como o que garante a possibilidade de estruturas mais elaboradas de reflexão advém da formação humano-científica, que não atinge boa parte da população e, quando alcança, não é de boa qualidade,
nos deparamos com a dificuldade de ajudar tal indivíduo a se libertar dessa ingênua e alienante forma de professar sua fé. Mesmo a Igreja Católica, enquanto instituição, fica à mercê desse sistema de crenças que ela mesma ajudou a moldar ao longo dos séculos. Indivíduos assim possuem uma fé ancorada em um relicário de objetos e rituais que vão desde o uso de água benta e sal grosso ao culto de imagens e devoções particulares que criam, entre aspas, uma aura de proteção. Acreditam. Notem que isso não é uma crítica, mas apenas uma constatação. A fé em Deus e sua adesão religiosa deve se externar em uma série de rituais que chega a se confundir com misticismo, magia e superstição. E em muitos casos, de fato, são, pois muitos desses crentes católicos se sentem órfãos da divindade caso esses, entre aspas, relicários ou sacramentais não estiverem presentes. Obviamente que não pretendo de modo algum desmerecer a fé dessas pessoas, pois a intenção desse texto é conduzir o leitor, leitora, a uma reflexão sobre sua prática religiosa ou não, e como se comporta diante da certeza da morte e da possibilidade do nada. E além do mais, como salientei, trata-se de uma prática tão arraigada na Igreja Católica que mesmo seus pastores são por ela envolvidos. Além do mais, as soluções para tal situação não estão ao alcance desta obra, por isso adentro agora, mesmo que de leve, a questão do ateísmo.